Olá, pessoal. Começando mais uma palestra da nossa programação da Conferência Seguros na Prática 2019. Dessa vez a gente está recebendo o Richard Furk. É isso Furk, aí. não esquece o R. Não vou ousar falar o nome do meio, vou deixar para você se apresentar. Mas o Richard tem um histórico bem grande, tem uma trajetória grande como corretor de seguros, como consultor, como palestrante, como professor da Funenseg e por aí por diante. Vou deixar nesse primeiro momento para ele se apresentar, contar um pouquinho da trajetória dele, antes da gente entrar na palestra, no tema de hoje que a gente vai falar. Richard, se apresenta aí para o pessoal, por favor. Então vamos lá, galera. Muito boa tarde ou bom dia. Não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Então, ou seja, olá para você, sem mencionar o horário, porque a internet tem essa característica, né? Você vai ver a hora que você quiser. Então, enfim. Oi, pessoal. Meu nome é Richard Furk, né? Um nome fácil de decorar, é só não esquecer o R no meio do Furk, que tá tudo bem. Enfim, e eu sou corretor, trabalho no mercado de seguros faz 30 anos, 31 anos, né? Esse ano fez 31 anos, eu entrei no mercado de seguros em 1988, na Itaú Seguros, que foi uma grande escola. Depois da Itaú, eu acabei montando uma corretora em 92, e a corretora, na verdade, existe até hoje, com algumas mudanças. Eu tive um sócio, um querido amigo, ainda muito amigo, que é o Fábio Helzo, também corretor, muito bem sucedido, e em 97 nos separamos, por foco de operação. Ele queria mais área de saúde, etc. Eu queria mais automóvel, concessionária, enfim, optamos por separar a operação, e hoje estou completando aí 31 anos de mercado. Nessa trajetória, 15 anos atrás, comecei a me apaixonar por uma outra atividade, que é a área de capacitação, a área de treinamento e capacitação, mais notadamente nas áreas de vendas e negociação estratégica, e para várias empresas, não só do mercado de seguros. Mas aí aconteceu eu conseguir ter a felicidade de conciliar a área de capacitação, que é uma grande paixão, com a área de seguros. E há uns 10 anos eu já estou ministrando treinamentos, palestras, consultorias para corretores de seguros no Brasil inteiro afora, falando sobre os nossos grandes desafios. E aí não é o desafio do corretor, não. Aí é legal porque é uma dor minha também, porque eu também me vejo corretor nos próximos 10, 20, 30 anos. Eu quero saber como é que vai ser para quando eu deixar a corretora para os meus filhos, etc. Como é que vai estar esse mercado? Então eu pesquiso muito isso, troco muita ideia e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, tendo essa oportunidade de conversar a respeito. Legal, Richard. De 92, não é isso? 92, 93 até aqui, mais de 25 anos, é isso? 26 anos, isso, 26 anos. Acredito que tu passou por muitas transformações, imagina, sei lá, saindo do multicálculo, do kit de cálculo lá que vinha no pendrive, CD. Não, eu calculava seguro na tabela de PR que vinha na pastinha, na calculadora, meu amigo. Então eu imagino que tu tenha passado por muitas mudanças, tenha visto muitas mudanças, não só no mercado de seguros, mas no consumidor, na sociedade, no Brasil, na economia, na política, de um modo geral. E hoje eu acho que o assunto é muito... a gente enfrenta o mercado de seguros está enfrentando muitas mudanças, está sendo impactado por muitas mudanças. A gente fala da reforma da Previdência, novo presidente, mudanças políticas na economia e tudo mais. Algumas coisas a gente olha e são favoráveis, né, ao nosso mercado, para que ele impulsione o nosso mercado, outras nem tanto. E uma das coisas que tem impactado bastante é a tecnologia, né? A tecnologia e, por consequência, a mudança de comportamento com a adoção da tecnologia. E aí a gente não está falando só do empresário, do corretor de seguros, né? Da pessoa que vende algum produto em si, mas a gente está falando da sociedade de um modo geral. Uhum. Eu queria que tu falasse um pouquinho, basicamente, do que a gente vai falar hoje, como a gente tinha conversado, né? Sobre as tendências, e me explica um pouquinho qual é o nosso assunto de hoje, o que a gente vai abordar. Então, eu até te diria o seguinte: eu tenho feito uma abordagem um pouquinho diferente da abordagem tradicional que as pessoas têm por hábito colocado. Porque o que acontece é o seguinte: a maioria das pessoas tem falado sobre o impacto das mudanças comportamentais, perdão, das mudanças tecnológicas no mercado de seguros. E eu vou até te pedir licença para, a partir de agora, compartilhar uma telinha, se você me permitir, para mostrar para vocês algumas das intercorrências aí que a gente estava falando. Então, você veja, as pessoas estão muito preocupadas com as mudanças tecnológicas que vão acontecer no mercado. E dentre elas, eu vou ressaltar aqui as primeiras 10 que você pode compartilhar comigo nessa tela,
que é a internet das coisas. A internet das coisas é talvez, na minha opinião, uma das tecnologias que mais alterou o universo de seguros, tá? E não só esse, alguns outros universos do ponto de vista de uso do consumidor, né? O primeiro exemplo clássico de internet das coisas é o próprio celular. A internet das coisas, o seu celular é um grande receptor de tecnologias pela internet que você recebe através de aplicativos que te permitem acompanhar o tempo todo. Então, por exemplo, uma seguradora consegue mensurar riscos melhores, consegue mensurar a utilidade do teu carro ou sua, né, através da internet das coisas. E aí você tem aí o Big Data, que na verdade é uma mistura entre a captação das coisas através da internet nas coisas, a inteligência artificial de processamento dos dados e o machine learning, que é a capacidade da máquina aprender com suas próprias utilizações e inputs de dados novos. Um grande exemplo aí de machine learning e de processo de machine learning é o próprio Watson, que é o sistema que revolucionou a IBM, né? Se você se lembrar, a IBM é questão de 10 anos atrás, 15 anos atrás no máximo, não tenho certeza da data, mas era uma grande corporação que fazia o quê? Computadores. Ela era a dona, a inventora do laptop com o ThinkPad, né? E se você parar para pensar, há 10 anos atrás, ou 7 anos atrás, ela simplesmente desistiu, ela largou o mercado de bens duráveis, bens de uso, né? Como o computador fala, eu não faço mais computador. A IBM não é mais uma empresa de hardware. Nós vamos trabalhar só com consultoria. E naquela época muitas pessoas falaram, não pode existir isso, não é possível. E hoje está aí, ela bombando, ela trabalhando com o Watson, na vanguarda dessa questão de inteligência artificial e machine learning. Além dessas 4 tecnologias, que são bastante disruptivas, você pode pegar também blockchain como uma ferramenta ou como uma solução para intercâmbio de dados e trocas processuais, etc., que permitiu até novas moedas, como, por exemplo, Bitcoin, por aí vai. A nanotecnologia, que junto com a impressão 3D estão revolucionando a medicina, já se está falando em impressão de órgãos humanos, como fígados humanos, através de uma carga genética que vem a partir da nanotecnologia, e a realidade virtual, que está sendo usada na Alemanha por várias companhias seguradoras, Estados Unidos, para regulação de sinistros e por aí vai. A gente já tem no Brasil, por exemplo, companhias fazendo vistorias com drones e por aí vai. Somado a tudo isso, você tem os famosos e indefectíveis smartphones, que aí já nos traz uma pergunta curiosa, né? Por exemplo, será que o telefone celular, como ferramenta tecnológica, faz sentido nos próximos 10 anos? Ou ele vai ser substituído por uma pulseira, um anel ou um telefone? Se você parar para pensar hoje, grande parte das empresas, vou pegar as 2 principais, detentoras de tecnologia nessa questão de smartphones hoje, que seria a Apple e a Samsung, cada uma no seu universo, um universo OS e o outro universo Android, mas você vai ter o seguinte, os próprios relógios hoje prescindem do telefone, você pode sair de casa sem o telefone. Então o telefone está começando a se tornar quase que um coadjuvante nessa história, e é uma primeira provocação do ponto de vista de tecnologia física, se tem lugar para tecnologias como um telefone celular nos próximos 10 anos. É interessante que tem gente que está pensando em migrar das tecnologias antigas para o telefone ainda. Talvez não dê tempo, talvez essas pessoas tenham que migrar direto para um novo universo, né? Você já tem soluções hoje, por exemplo, onde um telefone e um smartphone, você vai falar assim, puxa, mas como é que eu vou teclar e como é que eu vou me comunicar? Eu preciso de um telefone porque eu não consigo teclar. Já tem hoje soluções de dados ditados, você pode fazer o ditado em qualquer língua, ou então teclados holográficos. Então, ou seja, isso está mudando muito, e aí vem um lado que não é tão bacana dessa história toda, é que, infelizmente, a gente não está vendo os corretores adotando essas mudanças comportamentais, adotando essas mudanças tecnológicas. Então, aí vem um primeiro ofensor do nosso mercado, que é o corretor de seguros hoje, ele está muito menos tecnológico do que deveria. Eu tenho conversado por exemplo, converso muito com todos os donos de empresas de software para corretores de seguros, e eu não vou citar um ou outro para não ser indelicado, porque são vários, e não temos muitos bons, tá? Como eu não vou citar os nomes, mas eu já posso te adiantar que nós não temos mais do que 5 produtos bons hoje, em termos de softwares bacanas para gestão de uma corretora de seguros.
E nas minhas andanças aí pelo Brasil, você vai olhando, vai conversando com os corretores e ainda tem muito corretor que tem aí 10 anos de casa, 12, 13, 14 anos de casa e não tem um bom software de gestão para sua corretora, ou seja, não trata seus dados da forma que deveria. Ele ainda não entendeu que os seus dados são o patrimônio mais importante que ele tem da sua empresa. Então, isso é uma coisa que é um grande ofensor e esses corretores que ainda não tem, ainda estão nesse gap tecnológico vão ter uma dificuldade muito grande nessa questão de futuro para se comunicar com esse novo consumidor. Entendi. Além disso, então veja, agora, mas a grande pegada é a seguinte, seguindo um pouco adiante, se você me perguntar assim, puxa, mas então, Richard, as mudanças tecnológicas são as mais importantes? São aquelas que a gente deve estar atento e que são os maiores ofensores para o mercado de seguros? Eu vou te dizer que não. A maioria das empresas, elas têm que estar mais preocupadas com as mudanças comportamentais. Esse slide aqui, para você ter uma ideia, é um slide que eu conheci através da palestra de um camarada chamado Peter Kronstrom, que é o diretor ou presidente do Instituto de Estudos para o Futuro de Copenhague, da Dinamarca. E é um dos institutos mais evoluídos do ponto de vista tecnológico, etc., tal, de estudo. E olha que coisa interessante, essa tela ela foi desenhada por uma empresa chamada Rand Corporation para prever como seria o comportamento, como seria a casa, a residência de uma família nos anos 2002. Esse estudo foi feito em 1956. Dá uma olhada aqui, as texturas, as cores exageradas e o layout dos personagens, ele lembra muito aqueles desenhos animados dos Jetsons, que são muito antigos. Ou seja, você vê aí, né, o canal menininho com um chapéu de cowboy. Né? Então, ou seja, esse estudo foi feito em 56 para prever uma família de 2002, ou seja, falando quase 50 anos, 40 e poucos anos lá na frente. E, no entanto, olha que coisa curiosa, você percebe que esse estudo, ele acerta em várias coisas tecnológicas. Você pode observar que eu estou ressaltando aí TV 3D, né? Uma TV tela plana, paredes de vidro, assoalhos que não sujam porque são capazes de se autoaspirar, micro-ondas, porque em 1956 não tinha micro-ondas, lavadeiras, lava-roupas automáticas e ultrassônicas, unidades de aquecimento elétrico, um telefone que se pudesse ver, que é uma coisa absolutamente comum, nós estamos fazendo isso agora aqui, né? Vocês estão aí no Rio, eu estou aqui em São Paulo. Um painel de controle para sua casa, que hoje quase qualquer pessoa que faça automação tem isso de forma razoavelmente barata e acessível para a classe média. Frutas gigantes, se você vai no Mercadão, se for em qualquer mercado aí, também grande no Rio de Janeiro, você vai descobrir que tem morangos gigantes, etc. Então, isso a gente vai ter, né? Ou seja, nas questões tecnológicas, eles acertaram quase todas. Só que agora eu vou te colocar 3 coisas muito curiosas e que eles não conseguiram enxergar. Se isso aqui é uma casa do século, né, do milênio, do segundo milênio, de 2000 em diante, você observa que cada vez menos você é capaz de observar famílias onde o vovô mora com os pais e os filhos, né, os netos, ou seja, 3 gerações convivendo dentro da mesma casa. Ainda mais, eu fico imaginando, por exemplo, se o pai da minha esposa, meu pai é falecido, mas se o pai da minha esposa, por exemplo, meu sogro, estivesse fumando charuto em cima dos meus filhos, minha mulher dá uma panelada na cabeça dele, porque não existe mais esse tipo de atitude em casa, né? Outra coisa é a mãe, você perceba que está de dia, né? As janelas aí, então você está vendo que a mãe está subserviente, olha que coisa boa, de bonito, que coisa beleza, né? De avental, fazendo jantar subserviente para o marido, isso não existe mais, né? A gente vai ver mais para frente que o empoderamento feminino é uma verdade absoluta hoje, né? A gente tem aí cada vez mais as mulheres comandando em funções de comando, em grandes corporações, super empreendedoras, etc. Não tem mais essa história da mulher em casa. Nos Estados Unidos, inclusive, as mulheres comandam 40% dos lares. Elas são provedoras em 40% dos lares dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Aí você tem o papai chegando, né, do trabalho, aquela coisa que não tem muito mais sentido, né? A família em casa e o papai chegando, todo mundo trabalha hoje, né? E uma loucura, 2, né, serviçais, olha que coisa interessante,
A visão que eles tinham em 1956 é que talvez algum tipo de mão de obra fosse ficar mais barato, ou mais acessível, e as pessoas fossem ter funcionários em casa. E a gente sabe que hoje isso é uma grande bobagem e não tem sentido. Hoje ninguém tem hoje 2 funcionários em casa, às vezes não tem um, às vezes não tem nenhum. Né? Porque todo mundo colabora, todo mundo ajuda, são costumes que a gente faz. A criança lá arruma a cama, já acorda, já arruma a cama, etc. Cada um faz o seu jantar. Então, quer dizer, não dá para ter mais 2 funcionários em casa. Então você observe que essa tela, ela mostra uma coisa muito interessante, que se você pegar aqui os slides adiante, você vai perceber que são mudanças muito importantes do mercado e que algumas empresas não viram. Se você pegar essas empresas todas, elas estão em estado falimentar ou já quebraram. Você pega a Nokia, que tinha 50, 100 tipos de telefone, né? Eram telefones complexos, etc., mas pouco versáteis. Foi substituída por uma BlackBerry, que veio do lado, quer dizer, a Nokia perdeu o seu posto de queridinha dos telefones para a BlackBerry, que por sua vez também não enxergou que as pessoas iam querer o telefone para outras atividades que não só trabalho e que não precisava de um telefone com tecla, e a BlackBerry insistiu isso até o final dos tempos, até ficar pré-falimentar. A BlackBerry está passando por uma situação extremamente difícil hoje, assim como a Xerox, que decidiu... Você imagina, uma empresa que chamava... Veja, o slogan da Xerox, The Document Company. Se uma empresa chamava The Document Company, ela vivia só de documentos. Se você parar para pensar hoje, na tua opinião, qual empresa poderia usar esse slogan, The Document Company? Talvez a Adobe, né? Porque é PDF, tá tudo em PDF, tá tudo digitalizado hoje, então não tem sentido, né? São empresas que deixaram de ter sentido. A Kodak é um caso clássico, icônico, que todo mundo já conhece a história, mas se você pegar algumas coisas interessantes, quer ver comportamentais? Veja, eu sou músico, e aí você tem uma das empresas que estão pré-falimentares, que são a Fender e a Gibson, 2 das maiores empresas de guitarras do mundo. Por quê? Porque uma criança, um menino que começa a estudar guitarra, para ele ficar minimamente bom, ele vai ter que estudar uns 10 anos, 8 anos. Aí eu te pergunto, as crianças de hoje estão dispostas a esperar 8 anos para ficar bom em alguma coisa? A cultura do imediatismo, da gratificação instantânea, de satisfação imediata, não permite que a pessoa estude 5 anos, quiçá 2 anos para ser bom em alguma coisa. Né? Hoje, se faz uma pós-graduação, demora 2 anos, você já acha que é um absurdo, porque você começou a fazer pós-graduação num mundo e terminou a pós-graduação num mundo que já está diferente. Eu tenho certeza que eu dou aula nas pós-graduações e é muito interessante, porque os exemplos de casos, de case, vou dar um exemplo, eu estou dando aula de pós-graduação de liderança. Eu tenho certeza que vai acontecer agora que um case de liderança que eu vou dar na primeira semana de aula vai ser algo a ser questionado na minha última semana de aula. Você imagina, por exemplo, que eu pegar o exemplo do táxi, que foi destruída essa unidade, né? Esse cenário, esse mercado inteiro foi destruído por um cara só, né? Que é um tal de Travis Kalanick, que inventou o Uber. E esse cara simplesmente criou uma disrupção em todo o universo dos táxis. E, curiosamente, esse cara também não é um bom exemplo de liderança. Por quê? Porque ele já foi expulso da empresa dele, assim como o Jobs. O Travis Kalanick era péssimo em lidar com pessoas e saiu da Uber. Hoje não está mais na Uber, apesar de ser um dos sócios. Então você vê, o mundo muda muito rápido. Toys R Us pediu falência nos Estados Unidos. Por quê? Porque quer pesadelo maior do que você ir numa loja de brinquedo comprar brinquedo com criança? É uma loucura. A criança quer todos os brinquedos da loja. Quanto mais bonita é a loja, pior é a tua experiência. Hoje o melhor lugar para você comprar brinquedo para uma criança, onde é? No Mercado Livre, no Amazon. Você vai e entra no site da loja de brinquedos, você vai, entra, compra e acabou. Vem pelo correio, você fala pro teu filho, tá aí, tá comprado, espera chegar. Né? Então, ou seja, são mudanças comportamentais interessantes. Washington Post, um ícone das notícias, não é isso? Washington Post, se eu não me engano, foi onde nasceu os maiores escândalos, nasceram os escândalos lá dos Estados Unidos, e hoje está deixando de ter relevância, por quê? Porque você tem blogs hoje, uma profissão inteira está entrando em xeque, porque você tem, por exemplo, um jornalismo, né, a profissão de jornalista, que é uma profissão importantíssima, não há questionamento, mas tem muitos postos, tem muitas corporações, empresas gigantes, como por exemplo do Huffington Post, onde os caras mais relevantes não são jornalistas, né? Não precisa ser jornalista, ele é um blogueiro, ele é um escritor, ele é um cara que é uma autoridade em algum tipo de assunto e que resolve escrever sobre aquilo. Então, toda uma profissão, todo um cenário, empresas, a forma das pessoas consumirem, onde compram, como gastam dinheiro, se saem de casa, se não saem, tudo isso está sendo questionado. Tudo isso está mudando. Antigamente, as pessoas buscavam status e luxo. Hoje,
As pessoas querem saúde. O foco das pessoas hoje é maturidade ativa. Hoje você tem eu estava conversando hoje com o pessoal da minha empresa, nós estamos contratando, estamos 3 vagas para contratação. É assustadora a quantidade de currículos de pessoas com 40 a 55 anos que nós estamos analisando. E são currículos interessantes para ser analisados, né? Desde que a pessoa tenha algum tipo de seja antenada, esteja vinculada ao mercado, eu acho que faz todo sentido, né? Então, veja, as pessoas estão tendo menos filhos, as relações sociais estão mudando, né? Você olha no teu bairro, provavelmente fechou uma loja da Alô Bebê e abriu uma Pets. Por quê? O cara não tem filho, o cara tem cachorro. Aí você fala assim, puxa, mas eu vou parar de vender seguro de automóvel, porque automóvel não vai ter mais. Eu vou vender o quê? Eu vou vender seguro de vida. Sim, mas para deixar para quem? Porque só se tiver um seguro de vida com indenização para o cachorro, porque as pessoas estão ficando solteiras e deixando de ter filhos tendo cachorro. Agora, o que muda isso no futuro do corretor de seguros? Tem que começar a enxergar esse tipo de coisa, né? Você pega aí gerações inteiras de solteiros, né? E esse estudo aqui foi feito lá, CIFS, é o Copenhagen Institute of Future Studies, que é o Instituto de Copenhague. Eles pegaram e fatiaram todos os solteiros para descobrir qual é o tipo de solteiro que existe. Então você tem um solteiro normal, mas você tem um viúvo, você tem aí o pai solteiro, a mãe solteira, você tem... E aí no meio desses dois tem 2 engraçados aqui, que é o Mamone e a Prada Desesperada. Né? O que é o Mamone e a Prada Desesperada? Você tem um universo onde você tem cada vez mais mulheres competentes, capazes em cargos de gestão e diretoria, dominando o mundo aí, né? E a gente brinca que ela tá aí com uma Prada e um sapato Christian Louboutin e ela vai tomar um drink e ela tá lá tomando seu Aperol e ela quer conversar com um carinha, de repente na mesa do lado tem um carinha lá, bacana, que ela se interessa, fala, vou conversar com esse carinha. E ela descobre que esse cara é o tal do Mamone. O que é o Mamone? É o tal da geração neném. O cara tem 42 anos, não começou a trabalhar ainda porque ele está em dúvida sobre o que ele vai fazer, ele não terminou 4 faculdades e mora com os pais. Como é que fica isso aí? Como é que a Prada desesperada, que essa mulher que está se empoderando, ela se comunica ou se relaciona com uma geração de pessoas, né? Isso notadamente a gente vê no sexo masculino, que estão se anulando, que estão demorando cada vez mais para entrar no mercado de trabalho. Tá? Então o mundo está com... Algumas dinâmicas estão indo aqui, para esse destino, e outras dinâmicas estão vindo para cá. Então, uma hora vai cruzar isso aí. Né? E tudo isso tem impacto violento. Empoderamento feminino traz alguns números incríveis. Se você for ver hoje, 85% das decisões de consumo, esse estudo foi feito pela Associação Americana de Consumo, são influenciadas ou totalmente definidas pelas mulheres. Mães que trabalham fora, veja, não estou falando de mulheres, estou falando de mulheres com filhos, são mães. Mães que trabalham fora são as únicas ou principais provedoras em 40% dos lares americanos. E para você ter uma ideia, o que cresceu a renda das mulheres nos últimos 15 a 20 anos equivale ao PIB da Índia. Você imagina, o PIB da Índia. A Índia é o terceiro país mais populoso. Terceiro não, o segundo país mais populoso do mundo, só depois da China. Né? Então, ou seja, se você pegar esses números, eles são assustadores. Né? O consumidor está com cada vez mais poder. Né? A gente está tendo que vender para gerações totalmente diferentes. Você hoje na tua corretora vende para pessoas com 60 anos, que querem um tipo de atendimento, você vende para pessoas de 36 a 50 que querem outro atendimento, mas você tem que se relacionar com consumidores de 26 a 35, que você está morrendo de medo de perder, porque você acha que eles vão fazer seguro pela internet, e provavelmente vão mesmo. E pior ainda, a nossa dúvida é, olha que loucura, eu vou fazer uma brincadeira, você está vendo essa tela? E essa tela te passa os tradicionalistas, os boomers, os geração XY e os millennials. Você sabe qual é o nosso questionamento? Veja, a gente vem de um universo onde a gente está acostumado a vender seguros para os boomers e tradicionalistas. Esses dois mais novos, a gente nem enxergava eles como consumidores. E o que acontece agora é o seguinte, os tradicionalistas, você não consegue falar com eles. Os boomers, os tradicionalistas, você não consegue falar com eles porque você não tem acesso a eles. Os boomers, você não consegue falar com eles porque eles estão trabalhando tanto que não te dão atenção. A geração XY, você também não consegue falar com eles porque eles querem um meio de contato diferente e provavelmente eles não queiram fazer seguro com você. E os millennials provavelmente não vão nem fazer seguro, porque eles não têm bem, eles não têm patrimônio, não têm carro, não tem... ele pega e compartilha um patinete, vai trabalhar. Que tipo de seguro? Então você veja, nós vivemos um universo hoje que o corretor é o seguinte, ele não consegue achar o cara que quer ele não consegue falar com o cara que precisa dele, ele não consegue vender para aquele que ele acha que precisaria vender, e aquele que vem no futuro provavelmente não vai precisar da gente. Então, isso é disruptivo, isso é preocupante.
A gente vem hoje vender um produto que, em tese, não deveria deixar de existir, porque ele cobre a área, o risco, e as pessoas sempre terão medo. Mas dá uma olhada nos 3 medos da atualidade aqui, quais são. O medo da atualidade hoje é não ter sinal de Wi-Fi, é não ter conexão e não ter bateria, entendeu? Quer dizer, será que os medos das gerações passadas são os medos das gerações futuras? Porque, veja, segundo Freud dizia o seguinte, todo mundo todas as atividades do ser humano são pautadas e baseadas ou motivadas por desejo e medo. Se você parar para pensar no nosso mercado, o mercado de seguros ele é baseado no medo e não no desejo, evidente, né? Agora, como é que eu faço para vender alguma coisa baseada no medo quando os medos mudam? E quando alguns medos deixam de existir? Essa é uma grande provocação, entendeu? Então isso é uma preocupação grande. Vou dar um exemplo. Eu trabalho muito com educação e com treinamento. E eu dava muito treinamento, veja uma mudança curiosa, né? Eu dava muito treinamento para faculdades, pós-graduações, etc., e MBAs. E hoje a gente está revendo o modelo de especialização. Porque o mundo talvez não precise de mais especialistas. O mundo precisa de neogeneralistas, né? Ele precisa de pessoas que estabeleçam nexo e tenham uma capacidade de pesquisar. Hoje não tem sentido você chegar numa faculdade e mandar fulano ler um livro. Você já dá uma palestra, você pega um título de um livro, entrega para ele, você fala, eu não quero que você leia esse livro. Eu quero que você saiba tudo que está escrito nesse livro. Agora, como você vai descobrir, fica à vontade. Você pode ir no Wikipedia, você pode assistir 4 TEDs, você pode pesquisar o Google, você pode fazer um curso à distância, fica à vontade. Eu não quero mais que você leia esse livro. Né? Eu acho que, às vezes, você consegue aprender de formas autônomas. O teu cliente também consegue aprender de formas autônomas. E, nesse sentido, é que muitos corretores vão cair do cavalo quando eles falam o cliente precisa da gente para entender o seguro. Olha lá o Dr. Google. As pessoas vão no Google para se consultar com relação à saúde. Você acha que ela precisa de um corretor para explicar para ela o que é franquia? Então, veja, não são essas as necessidades que os nossos consumidores já têm ou continuarão a ter. Então, veja, olha lá, a brincadeira, né? Que o médico italiano coloca um aviso aos pacientes. Né? Aqueles que já obtiveram diagnóstico sozinhos, através do Google e querem uma segunda opinião, vão lá para o Yahoo. Não vem aqui para o meu consultório, né? Isso é uma brincadeira que a gente faz aí. Então, veja, as pessoas não querem mais patrimônio. As pessoas estão buscando se afastar de patrimônio. Aí, óbvio, a gente vê que algumas seguradoras, né, algumas empresas estão focando nisso, estão trabalhando com patinete, estão trabalhando com mobilidade urbana, estão trabalhando com carros por assinatura, o que é uma solução inteligente. Mas a questão como a gente consome muda. Veja, eu tinha uma funcionária minha, trabalhava comigo, uma vendedora, e ela estava um pouco cansada da área de seguros e ela foi para uma outra área, foi vender caixa de papelão. E eu falei para ela, puxa, caixa de papelão? Mas você não acha que o mercado está mudando? As pessoas estão comprando pela internet? Eu falei, exatamente. É por isso. Eu vendo só para essas empresas de internet. Porque antes, você imagina, olha a lógica. Imagina uma loja, uma fábrica de brinquedos. Uma fábrica de brinquedos que ela fazia. Ela produzia os brinquedos, colocava todos os brinquedos dentro de uma grande caixa de papelão e mandava essa caixa de papelão para a loja que tirava os brinquedos e colocava nos displays. Qual que é a dinâmica hoje? Você acha que o mercado de caixa de papelão cresceu? Veja, agora essa mesma fábrica de brinquedos produz os brinquedos, só que ao invés de colocar numa caixa de papelão, ela põe um brinquedo por brinquedo dentro de pequenas caixas de papelão como essa da Amazon aí e manda entregar um por um na casa do cliente. Tudo que tem a ver com embalamento, tem a ver com logística, tem a ver com entrega, tem a ver com todo esse processo, está bombando de crescer. Netflix, eu assisto o que eu quiser, a customização total e absoluta. Um assiste Netflix numa televisão de 70 polegadas. Eu assisto Netflix no meu iPhone, na esteira da bicicleta, né? Ou na bicicleta da academia. Então, ou seja, você tem que permitir que o seu consumidor consuma qualquer produto ou tenha acesso aos produtos da forma que eles querem. E a gente vê que tem muito corretor hoje que nem site apropriado tem. Esses corretores não vão conseguir sobreviver se não entrarem e entenderem esse consumidor. Veja, a Amazon está sendo tão disruptiva. Essa é uma empresa que preocupa a gente. O pessoal fala muito do Google, etc. Eu vou te ser sincero, a Amazon me preocupa muito mais que o Google. Porque onde a Amazon entra, ela realmente reinventa o mercado. Veja, olha o slogan novo da Amazon. What you want before you want it. Ou seja,
O desafio da Amazon hoje consiste em descobrir o que você quer antes mesmo que você se dê conta de que quer ou que precisa. Eu tenho exemplos aqui, economias com fricção zero. Tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Freda. Os caras pegam, através de um aplicativo, eles conseguem entender qual que é o período da mulher para saber quando que eles mandam absorvente para a mulher por assinatura. Absorvente por assinatura. Você tem empresas nos Estados Unidos fazendo papel higiênico por assinatura. Você tem um sensor do lado ali, a hora que está acabando o papel, você aperta lá o negocinho e o cara manda entregar na sua casa, papel. Né? Assim como vale para geladeira que está ficando mais vazia. Você tem mercados hoje baseados, por exemplo, Doutor Consulta, um novo modelo de negócio que nasceu para cobrir um gap que os planos de saúde não davam conta. A Netflix veio para substituir mercados. Veja, olha que loucura. O pessoal fala de TV por assinatura, né? Mas olha que loucura. Os meus filhos não sabem o que é TV por assinatura, porque os meus filhos só assistem Netflix e YouTube. Imagina a TV Globo. Olha, a gente está falando, o corretor de seguros tem riscos? Todo mundo tem. Você acha que o presidente da Rede Globo não está desesperado? O rapaz que faz marketing digital para a gente aqui me ligou anteontem dizendo o seguinte, me comentando o seguinte, olha, Richard, na novela de ontem teve um incêndio na casa da fulana. Você não acha ele na fábrica da fulana, da personagem? Eu não sei o nome da novela, não sei o nome da personagem, etc. Porque eu não consigo, não assisto mais TV aberta. Eu só assisto Netflix e YouTube, na verdade. E é um negócio interessante, porque eu falei, será que é relevante falar isso? Quem assiste novela hoje mais? Né? Então é um negócio curioso, o mundo está mudando muito. Ó, você vê, se você não proporcionar experiências para o seu cliente, esse case é muito interessante. A Sephora é uma das maiores empresas mundiais de venda de maquiagens, produto para beleza. E se você olhar o seguinte, olha que loucura, como é que alguém compra, por exemplo, um rímel, tintura para o cabelo, um batom ou um blush, sem saber se combina com a cor da pessoa? Você tem que ter a questão da combinação de tonalidade de pele, você tem a textura. Veja, beleza é uma coisa extremamente sensorial. Como é que você compra isso pela internet? E o cara me fez um aplicativo que você consegue em 3D com a sua foto no seu smartphone testar se aquele produto que você vai comprar vai ficar desse jeito e você vai vendo as graduações, as nuances, os modelos e compra e se não ficar bom, devolve. Então, cara, é sensacional. Ela está fornecendo experiências incríveis. Airbnb também. Você tem pacotes no Airbnb onde o cara não vende só hospedagem. O cara vende hospedagem para quem quer pegar trufas negras no norte da Toscana. Você tem a Academia da Carne, que é um exemplo próximo aqui para a gente falar da Friboi, onde, poxa, eu não compro carne, eu compro a carne, entro no site e recebo uma aula com um dos maiores especialistas em churrasco de como eu vou fazer aquela carne para surpreender minha esposa e meus filhos, sei lá. Então, ou seja, se você não proporcionar, veja, soluções, mas mais soluções, experiências incríveis para os seus consumidores, não vai funcionar. Então, veja, a outra coisa vou pegar só dois casos, IBM e GE. A IBM e a GE eram duas das maiores indústrias de bens duráveis do mundo. E essas duas empresas, inclusive a GE recentemente agora, através do presidente, quando era o Jeff Immelt, mudou agora, o Jeff Immelt teve a dura tarefa de suceder o lendário Jack Welch, que foi um dos maiores gestores da história. E o fez muito bem, mas agora ele falou, chegamos a uma conclusão. A gente chegou à conclusão de que não tem mais sentido que a GE seja uma empresa de bens duráveis. A gente vai passar a ser uma empresa de dados. A gente falou para ele mesmo, cara, ele está inclusive essa foto ilustra, ele e o Barack Obama, numa fábrica de turbinas. Você vê atrás é uma turbina de avião. E é interessante porque a pergunta que fizeram para ele foi, me diga uma coisa, mas como você vai faturar com dados o mesmo que você fatura com turbina? E ele falou, você imaginou a capacidade e a quantidade de dados que uma turbina de avião é capaz de absorver? Então, ou seja, olha a cabeça de onde está esse cara. Ele não está pensando na dificuldade da turbina, ele está pensando na quantidade de dados que a turbina capta e como ele pode usar os dados da turbina. Então, ou seja, a questão é, como é que a gente lida e como é que a gente gera receita com os nossos dados? Você veja, nós tivemos um caso recente agora, onde a Netshoes foi comprada por 65 milhões de dólares pela Magazine Luiza. Por que a Magazine Luiza compra uma empresa pré-falimentar
porque a Netshoes estava falindo, tanto é que foi vendida por 1/10 do que foi gasto nela. Por que uma empresa em fase de franca ascensão, em sucesso, compra uma empresa pré-falimentar por dezenas de milhões de dólares? Por causa de dados. Eu queria analisar os dados de compra e comportamento dos usuários deles. Então você veja isso. E a gente sequer usa os nossos, né? Então, veja, você pegar a evolução aí de 1920 para cá, nós vivemos eras diferentes. Nós tivemos a era do produto, Coca-Cola, a era da imagem, marketing, a era da experiência, onde as empresas proporcionavam experiências para os consumidores. Você pega a Disney, o crescimento, grande crescimento de Disney, etc. Aí se você pegar a era do relacionamento, empresas do marketing de relacionamento, hoje não é mais nada disso. Hoje é intimidade. Você tem que ter intimidade com seus clientes. Veja, você que tem 20 clientes, 30 clientes, 40 clientes, 100 clientes, 1000 clientes, é fácil você ser íntimo de 1000. Eu quero ver como é que a gente vai fazer, por exemplo, como é que a Coca-Cola vai fazer para ser íntima de 5 bilhões de clientes. Então essa que é a dificuldade. E tem que ser. Se não for, não vai dar certo. Então basicamente é isso. Eu vou compartilhar com vocês algumas telas que vão ficar aí depois para vocês. O Anderson vai dar um jeito de passar para vocês. Aí você entra aí no nosso Seguros na Prática e vai pegar algumas das nossas grandes conclusões aí. Mas as minhas conclusões partem desses princípios. A gente tem um consumidor que ele está em todo lugar, ele é onipresente, ele é onipotente, tem poder sobre você, ele manda em você e ele é onisciente, ele sabe tudo. Então você tem que estar em todos os lugares e você tem que estar preparado para um cliente que acha que sabe tudo. Tá? A sua conectividade, portanto, tem que ser permanente, convergente e contundente. Ou seja, você tem que se conectar com o seu cliente sempre, de forma fácil, prática e significativa, com construção de conteúdo e tudo. Você tem que estar preparado com pessoas que cada vez vão ter menos patrimônio, vão dividir as coisas. A gente vai ter pessoas que não se casam mais, que vão ter novos modelos de relacionamento social, etc., né? A gente vai ter uma customização extrema de dados, a gente vai ter que saber tudo sobre todas as pessoas no maior detalhe, não basta mais saber quem é casado, solteiro, tem filho, isso é muito pouco para saber, tá? Você vai ter um consumidor que vai viver seguramente até os 100 anos, a geração que vai viver até os 100 anos já nasceu, é uma geração que ainda não é nossa consumidora, mas crianças de 7 a 8 anos provavelmente vão viver até os 100. E digo mais, se você não tem um bom pé de meia, já vou te preparar, porque esses filhos de 7 ou 8 anos vão viver até os 100, portanto, para eles é bastante natural entender que vão viver na sua casa com os pais até os 43 ou 44. Né? Tem mais essa. A gente tem novos modelos de negócio, vão ser criados novos modelos de negócio, não é isso? A economia da experiência, o cliente quer passar por experiências cada vez mais, gastar menos e receber mais, ele é imediatista, ele quer instantaneidade, e as rupturas vão ser cada vez mais frequentes. Então, uma conclusão importante é o seguinte, se você pegar a maioria dos casos, Xerox, Fender, aquela tela que eu passei aqui, sobre todas as empresas que quebraram, elas foram quebradas, aquele negócio foi destruído por alguém que vem de fora desse negócio. E essa é uma provocação que eu costumo usar bastante em eventos de sucessores, eu faço muito palestras para sucessores, etc. E aí eu queria deixar um recado, sobretudo para os sucessores, para aquele corretor que tem um sucessor, etc., que já tem os seus 40, 50, 60 anos, e tem um sucessor aí com seus 18, 19, 20, 25, que é o seguinte, provavelmente, o cara que vai destruir o nosso negócio de seguros vai vir de fora dele. Então, talvez seja um cara de uma startup, seja um cara de uma área de tecnologia, seja um cara de uma outra empresa que não tem nada a ver com seguros, mas vai tornar a nossa vida bastante difícil. Eu acho que o nosso desafio é não deixar que isso aconteça. A gente vai ter que reconstruir o nosso mercado, sim. A gente tem que destruir para construir de novo o nosso mercado. Mas a gente não pode deixar que seja alguém de fora. Por isso que eu brinco com sucessores. A missão dos sucessores é: alguém vai destruir o negócio dos seus pais. Tomara que sejam vocês. Então esse é o grande recado. Os caminhos que nos trouxeram até aqui definitivamente não nos levarão adiante. Eu vou dar um exemplo de ordem pessoal, tá bom? De 94 para cá, a minha corretora HH, ela foi notadamente uma corretora detentora de know-how na área de venda de seguros em concessionárias.
E foi uma coisa muito curiosa, eu estou até, né, comentando com vocês aqui. Ainda bem que somos poucos, eu vou falar um segredo só para vocês aqui, só entre nós aqui, né? Porque é pouca gente, mas é um negócio interessante. Você imagine que eu recebi agora a proposta para renovação, e é um canal extremamente caro, é um canal muito complexo de ser gerenciado, e veja, eu trabalho nesse canal faz 23 anos, né? 25 anos. E ao renovar o contrato, eu tomei a decisão de não renovar. A gente começou com. A gente teve 30, chegamos a ter 30 concessionárias, hoje eu não tive nenhuma. E aí, Richard, você vai renovar o contrato? Quanto é para renovar? Tanto. Eu falei, não, não vou renovar. Mas como assim você não vai renovar? Você acha que você vai sair desse mercado? Sim, eu vou sair desse mercado. Mas e aí, como é que você vai fazer para captar? Eu falei, simples, eu vou captar do mesmo jeito que eu estou perdendo nas concessionárias. Veja, quando eu entrei em concessionárias em 94, ninguém tinha carro. Era um boom dos carros no Brasil. Depois, a segunda festa foi que todo mundo até tinha carro, mas não tinha seguro. Então era uma maravilha. As penetrações de carros seguros em concessionárias chegavam a 40%. Hoje não passa de 15%. Entendeu? Em termos de exceção, pode ter alguma que faça, sabe, 20, 17, 18, mas não. Numa média acaba sendo 15. Por quê? Porque as pessoas ou não querem mais carro, ou estão compartilhando, ou estão fazendo um downsize. As que querem carro já têm carro e vão trocar, portanto já têm seguro e vão endossar. E as que vão fazer seguro novo estão fazendo pela internet. E o que eu estou fazendo? Pagando uma fortuna pelos direitos de estar numa concessionária, onde o cliente não precisa mais da concessionária para comprar nem o carro, nem seguro. Pra vocês terem uma ideia, qual foi a minha decisão? Sair da operação concessionárias e focar na operação de internet. Isso foi há 2 meses atrás. 2 meses depois, eu estou vendendo 30% mais do que eu vendia nas concessionárias com 1/4 do preço. Com 1/4 do custo de aquisição ao cliente. Por quê? Primeiro, coragem de me desapegar daquilo que era um modelo de negócios que era fantástico há 25 anos atrás, mas que eu tive a coragem de enxergar o cenário, analisar o cenário e falar, isso aí mudou. Esse mercado não funciona mais. Esse mercado não é mais atrativo. E o pior é que os donos desse mercado, são os donos de concessionária, não estão preocupados com isso. Eles cobram o preço deles e acabou. Quer você pague ou não. Enquanto tiver gente que paga, ótimo. Parabéns, maravilha. Mas se você fizer as contas, no fim das contas, não vale a pena. E enxergar novos mercados, entendeu? Que estão sendo enxergados por outras pessoas, claro. Né? Você veja aí, por exemplo, não tem como não citar o grande exemplo do nosso amigo e admirado Marcelo Blay com a Minuto Seguros. Está fazendo um trabalho excepcional, um negócio incrível, disruptivo. É hoje, sem dúvida nenhuma, o maior exemplo de sucesso que a gente tem na área de venda de seguro pela internet. Mas é um modelo muito próprio dele, tá, etc., que é muito difícil, diria talvez impossível de ser replicado por outras pessoas, porque é um capital muito grande, é um negócio muito, muito complexo, né? Muito gigante, muito, não é para qualquer corretor. Então a gente resolveu aqui dentro das nossas limitações, né, de capital e de tamanho, de conseguir fazer as coisas, a gente fez a nossa minutinha, a gente está no milissegundo, a gente tem uma minuto segundo, a gente já é milissegundos seguros aqui, né? Mas enfim, moral da história, a gente está reinventando o nosso negócio. Então veja, o que eu estou passando com esse exemplo muito pessoal e muito particular, e claro, por favor, eu faço questão de dividir esse exemplo com vocês, com o maior respeito por quem continua em concessionárias. Tem hoje muita gente bacana, competente e grandes amigos meus operando na área de concessionárias com bastante sucesso, graças a Deus, que continuem. E muita gente vendendo seguros pela internet com sucesso. Não precisa ser a Minuto, mas eu tenho outros exemplos de corretores que estão fazendo bastante sucesso na internet também. E eu estou vendo isso e me entusiasmei com isso. Falei, epa, eu vou pegar e vou surfar nessa onda. Então, veja, o meu exemplo é um exemplo de que eu acho que muitos corretores têm uma dificuldade de fazer. De se desapegar a modelos anteriores que funcionavam bem e sempre funcionaram e começar a enxergar novos modelos e arriscar e tentar. Eu acho que o corretor tem que fazer um pouco disso. Essa tal da história da destruição criativa. Eu acho que a destruição criativa é a base da disrupção e é muito importante que a gente faça antes que alguém faça por nós. É mais ou menos isso. Beleza, Richard. Muito legal, muito bacana. E eu acho que a primeira conclusão que a gente pode tirar aí é que
é que não dá para se acostumar com o que a gente tem no momento, né? Não dá para se acostumar com o cenário, com o contexto que a gente está no momento, com a forma que a gente faz no momento, nesse momento, né? A forma que a gente está trabalhando hoje. Exato. É isso? A primeira conclusão é essa? Eu acho que é isso. Eu acho que a nossa missão é desconstruir o nosso mercado antes que alguém o faça. Eu acho que nós estamos num momento onde é extremamente perigoso não mudar. Não é sair mudando por mudar, tá? Eu lembro de uma época onde começaram as vendas. Veja, quando a gente é antigo no mercado, a gente passa por várias disrupções, né? Eu sou de uma época onde começaram... Você talvez se lembre, quando começaram as vendas através dos call centers, que teve a explosão de call centers. E eu lembro de colegas meus que foi muito engraçado. Que o fulano pegou, vendeu um carro, juntou dinheiro, tirou dinheiro da aplicação, pegou dinheiro de uma casa que ele tinha. E aí o que você fez? Comprei 20 baias e contratei 20 pessoas, comprei computador, comprei uma central telefônica vai e botei todo mundo para vender. Certo. É porque agora o negócio é call center. Ok, beleza. Isso foi que ano, Richard? Me ajuda a lembrar, vai. Olha, eu acho que essa história do boom dos call centers pode ter acontecido, sei lá, vamos falar em 2000? 2000, beleza. Talvez 2000. E eu lembro que muita gente perdeu rios de dinheiro, rios de dinheiro. Por quê? Porque ele tinha uma estrutura tecnológica para surfar uma onda que ele não estava pronto ainda, que ele achou que o que ia fazer sucesso no negócio dele era o call center. E não é, né? Tem algumas coisas que não mudam nunca. Eu vejo aí esses supostos gênios do marketing que querem deixar todo mundo rico. Eu também não vou tomar o cuidado de não citar nomes, né? Mas esses caras que vêm vender, compro minha fórmula, pague fortuna, eu vou te deixar rico pela internet. Você não vende beleza, você vai ficar... Cara, eu não acredito muito nessas panaceias. E tudo que esses caras estão vendendo é uma coisa ancestral, que vem de 30, 40 anos atrás. Lei da escassez, as leis, né, de pressão social, técnicas de vendas que são muito básicas. Muda o canal, né? Mas não muda a técnica. Né? Muda o canal, muda a forma de comunicar. São verdadeiros... Um amigo meu outro dia comentou, um amigo querido, né, dono de uma dessas grandes empresas de software de gestão, tá, etc. Eu vou me permitir, se você me permite falar o nome dele, eu vou falar porque é amigo, é o Maurício Mocha. E ele falou, é o verdadeiro Walter Mercado da atualidade. Né? Você lembra do Walter Mercado? Ligue já, etc. Né? São esses caras que querem vender o sucesso. É gozado isso. Tem caras bons, tem caras muito específicos, tem gente no nosso mercado fazendo um trabalho bacana de marketing digital. E evidente, você, Anderson, é uma referência, sempre falei isso para você, já conversamos bastante. O trabalho que vocês têm feito aí na questão de conscientização do consumidor aí é fantástico, sabe? É muito legal. Então é isso, né? Na Educa Seguros, seguros na prática e tal, é muito legal trazer isso pro corretor. O corretor precisa se modernizar, precisa. E veja, quando eu digo corretor, gente, eu não quero ser condescendente e falar disso supostamente de um patamar superior. Veja, estou muito feliz de estar aqui sendo convidado para bater um papo com vocês, dou palestra, etc. Dei palestra no Connect para 10 mil corretores, dou consultoria, mas você sabe por que eu costumo dizer que eu tenho feito sucesso nas consultorias? Por quê? Porque eu compadeço das mesmas dores. Eu também sou corretor, eu estou preocupado com isso, eu estou fazendo as minhas disrupções internas, eu estou destruindo cargos e reconstruindo outros. A gente está contratando agora um gerente de processos. Para quê? A gente precisa rever nossos processos. Nós queremos uma pessoa que tenha a coragem de falar, para de fazer tudo do jeito que vocês estão fazendo e muda o jeito. Entendeu? É isso. É a coragem de se destruir. Tem certas coisas... Fazendo uma analogia que outro colega também fez outro dia, muito bacana, que ele falou o seguinte, tem hora que não adianta fazer puxadinho, tem que demolir e construir um prédio novo. Verdade. A sensação que eu tenho é, se você me permite usar essa analogia, a sensação que eu tenho é que o corretor viveu os últimos 30 anos fazendo puxadinhos. Puxadinhos corporativos. E o universo atual não permite puxadinhos. Você vai ter que destruir o seu negócio e reconstruir do zero. Quando a gente fala de não se acostumar, estar sempre disposto ali à mudança, vamos dizer assim, o clássico, né? O corretor tem que adotar tecnologia e tudo mais. A gente fala tudo isso, beleza, ok.
fala dessas diversas tecnologias que estão impactando e ainda vão impactar ainda mais o mercado de seguros, ok, tudo isso. Mas isso tudo, assim, do nosso ponto de vista, eu acredito muito que começa com uma mudança de mentalidade, né? De entender, de primeiro acreditar naquilo, de acreditar que precisa ter essa mudança. Assim, a gente enxerga que não só nos negócios, né? Mas em qualquer... Opa, acho que o Google está me ouvindo. Não, a gente enxerga isso que não só na nossa vida pessoal, mas também profissional, mas também nos negócios. Tudo começa com acreditar, com mudar primeiro aqui para depois isso acontecer na realidade. E a gente sabe que essa é uma barreira muito grande para muitas pessoas, né? Principalmente 45, 50, 60. Quanto maior a idade, eu acredito que maior é essa barreira de mudar, de adotar novos hábitos, né? Então, o que você poderia falar sobre isso, né? Para aquela pessoa que às vezes está assistindo aqui, é a primeira vez que ela está... Bom, acho que eu vou dar esse passo, aí vou começar a querer entender um pouco mais disso tudo aí que você falou. Como é que ela encontra esse caminho de tentar ali, às vezes encontra, às vezes o que ela acredita, né? O que ela já faz lá 20, 30 anos daquele jeito, qual o caminho? Eu sei que cada um vai encontrar o seu, mas que dica que você poderia dar em relação a isso? Cara, foi muito interessante você ter falado isso. De fato, realmente, essa é a maior dificuldade que a gente tem. Tem um conceito, e aliás, recomendo todo mundo que procure aí para assistir alguma coisa a respeito. Se puder ler o livro, melhor ainda. Tem um livro chamado Mindset, da Carol Dweck. E eu acho que esse livro ajuda bastante. E eu passei por isso. Eu estou exatamente nesse momento que você fala, porque eu estou com 50 anos e eu estou tentando... Veja, olha que coisa interessante. Eu com 50 anos de idade fui convidado para ser o professor, vamos lá, que na verdade eu até mudei o nome, não tem mais sentido ser professor. Por exemplo, na área de tecnologia eu acho um absurdo alguém se chamar professor. Então eu até mudei. Eu fui o curador do curso de transformação digital agora da Escola Nacional de Seguros da Funseg, né? E a gente fez uma primeira turma, uma turma fantástica, e é muito interessante você perceber, a turma tinha uma heterogeneidade muito grande, gente que já estava extremamente avançada vendendo pela internet, e gente que mal gerenciava, mal tinha base de dados no Excel, tinha no caderninho. Então era um negócio muito doido. Mas eu tive que mergulhar nesse universo. E com 50 anos mergulhar nesse universo é um negócio interessante, porque você recai exatamente nisso que você falou, na mentalidade. Então, dois grandes problemas são o modelo mental, de você entender que você tem que aprender tudo de novo. Sim. Mas a questão não é só se dar conta de que você tem que aprender tudo de novo. Se você se der conta de que tem que aprender... Uma vez que você se dá conta de que tem que reaprender tudo que você sabe, e que praticamente todas as informações que se acumulou nos últimos 30 anos sobre seguros são absolutamente irrelevantes para os seus desafios dos próximos 5, a primeira dificuldade é se desapegar dessa bagagem intelectual que você tem. Sim, você sabe muito, parabéns, deleta, joga tudo fora, começa a aprender de novo. E a segunda coisa é ter prazer por aprender isso. Tem que gostar disso. Não é só, eu tenho que aprender tudo de novo, isso é um fardo, é um saco, eu odeio isso. Não. O cara que tiver com isso não vai dar certo. Então, aí contrata alguém para fazer para você que é melhor, tá? Mas mesmo assim, você contratar alguém para fazer com você, você tem que ter um mínimo de pezinho lá para entender o que está sendo feito. Então, a primeira dica que eu dou é mudança de mindset, é encontrar prazer em algumas coisas. E aí é óbvio, você não vai ser... Falando em tecnologia, por exemplo, pode ser um software novo para gerir sua corretora. Tecnologia pode ser presença de marketing digital. Veja, olha que interessante. Eu falei que a gente voltou a vender pela internet. E aí, uma vez perguntaram, mas aí você já tentou vender pela internet? Sim, de 2013 a 2015 já vendi pela internet. Deu certo? Não. Quase quebrei, perdi $500 mil. Ué, você voltou para vender pela internet agora de novo? Eu falei, voltei. Tá dando lucro? Tá. O que mudou? Eu cheguei à conclusão de que eu não preciso gerar leads. Eu posso comprar minhas leads de um profissional, de uma empresa, uma corporação que me venda leads confiáveis e que eu tenha controle sobre a qualidade dessa lead e faça o que eu sou bom. No que eu sou bom? Eu sou bom em vender. A gente tem um baita time nota 1 milhão, são verdadeiros aviões de venda, são Top Guns. Se você entregar uma lead minimamente decente na mão desses caras, eles vão converter. Nossa conversão está em 12%, 13%, 14%, é uma loucura. Aí eu falei, não é possível. Dobra a equipe que vai cair a conversão. Dobramos a equipe e não caiu a conversão. O segredo é lead boa. Você sabe fazer lead? Não sei. Mas o que você faz? Comprei.
Mas como compro? E eu estou indo aos poucos. Então você veja, tecnologia tem um monte de coisa que você tem que fazer. Agora estamos no dashboard, agora a gente mudou o sistema de gestão da corretora, porque nos oferece outras soluções que a gente não tinha. E aí, ou seja, comece a escolher baby steps. Primeiro passinho. Muda por alguma coisinha. Você quer ver o que pode ser o seu processo de transformação digital? Pode ser um post por semana no Facebook. Um post por semana. Cara, seu filho faz isso. Não é possível que você não faça. Ah, mas é ruim fazer, eu não sei fazer, eu não gosto de gravar. Faz um tosco, faz um ruim, mas faz. O meu canal no YouTube nasceu, e tá ruim ainda, precisa evoluir, mas ele cresceu por provocação do meu filho. Meu filho falou, pai, me empresta seu celular? Eu emprestei. A hora que eu emprestei meu celular, ele começou a gravar um tutorial de como é que desenha Minecraft. Minha mulher virou para mim e falou, ó, professor, o senhor não tem canal no YouTube, o seu filho vai ter hoje à noite. Ela tirou um sarro da minha cara. Eu falei, meu Deus do céu, amanhã eu vou fazer meu canal. Dia seguinte eu fui lá, a gente estava conversando isso hoje, né? Comprei um tripé, prendi o celular, gravei um primeiro vídeo tosco, comecei a melhorar áudio, aí você vai e busca microfonezinho de lapela, e você vai tentando evoluir um pouquinho mais, aí você vê iluminação, e você começa a se preocupar com algumas outras nuances. Vocês têm todo esse fundo pensado para isso, vocês têm todo um recurso tecnológico. É meio isso, é aos poucos, vai devagarinho. Seu site, eu vou dar uma dica para você, corretor. Olha, um grande especialista de tecnologia falou para mim o seguinte, você tem que se preocupar com 3 pilares. Tá? Um amigo meu, chamado Fábio Cristianini, ele é da Magu Digital, ele me ensinou que a gente tem que se preocupar com 3 pilares. E os 3 são igualmente importantes e são foco da nossa transformação digital. Site, social e search. Então, são os 3 pilares. Site é a cama, a casa de tudo. Se você não tem um bom site, um site que se comunique com o seu cliente, um site que permita que o seu cliente se comunique com você, um site interativo, um site que seja responsivo, um site que tenha uma capacidade de atualização de base de dados simples. Pode usar a plataforma que você quiser, HubSpot, etc. Vê o que você quer aí. Escolhe uma plataforma, Zendesk, não sei o que você vai usar. Pesquise plataforma, site. Eu vejo, cara, hoje, no mercado, corretoras médias e grandes, com o site que tal companhia X deu para ele há 12 anos atrás. Tem gente com empresa que tem sede própria e o site tem 10 anos de idade. O cara vende a sua sede. Vende a sua sede, gasta metade do valor da sua sede no seu site, que é melhor. Porque seu cliente não quer saber se você tem sede própria. Mas ele quer saber se o seu site é interativo, se você pode comprar direto pelo site, se não pode, se tem avatar, se não tem, se dá para ver o funcionário, se você gera conteúdo, se o conteúdo te é interessante. Se você pode, por exemplo, mandar um link do seu site para o seu cliente para poder ilustrar uma venda, como a gente está usando. Então, ou seja, site é uma grande preocupação. Mexe no seu site. Como é que eu mexo no meu site? Procura uns bons. Vai lá. Procura 5 ou 6 companhias que te incomodam, corretoras que te incomodam. Procura 5 ou 6 corretoras que você admira, que você acha bacana. Vai ver o site dos caras. E faz igual, copia. Na cara dura. A internet é copiar. Todo mundo que é bom, não necessariamente criou. Ele aprimorou algo que foi feito antes. Para pensar. Quase todas as grandes empresas que criaram alguma coisa copiaram de outra. A Apple copiou. Todo mundo copiou um pouquinho. Então começa copiando um pouquinho, aprimora, vai melhorando aos poucos, baby steps. Então, site. Social, presença social é fundamental, é importante você estar presente. Agora, toma cuidado. Presença social pode tanto te ajudar quanto te destruir. Nós temos aí, você usou o exemplo, né? Eu não vou entrar em política, mas você tem aí, né, um governo, de uma forma geral, que ora faz algo admirável e ora solta uma frase nas redes sociais que o Brasil inteiro passa a questionar. Todo um governo pode uma frase. Então, quer dizer, toma cuidado. Pessoas geniais passam por imbecis e pessoas imbecis passam por geniais, dependendo do que elas postam na internet. Então, tem que tomar cuidado, para que você seja um gênio passando por gênio. Eu não quero nem que, né? A gente não pode nem ser um imbecil passando por gênio, porque isso aí cai por terra, e a gente não pode ser o gênio passando por imbecil. Mas, ou seja, tem que saber trabalhar com sabedoria as redes sociais. Omnichannel, etc. Né? Gozado, né? E aí são percepções. É leitura de cenário, é visão de futuro. Vou dar um exemplo. Eu nunca consegui me conectar com o Instagram, curiosamente.
É meu, é meu. Porque eu tenho avidez por informação. E o Instagram tem um gap. O Instagram não traz informação. O Instagram é tão imediatista que ele te traz só uma imagem. Não te permite aprofundar. Nesse sentido, eu gosto mais do Face, que te permite, ou do LinkedIn, que te permitem links de matérias, textos, artigos, onde você tem um conteúdo intelectual mais profundo e mais completo do que uma foto de um influenciador social, né? Então, nesse sentido, alguns disseram já para mim, o Facebook vai acabar, vai ficar só no Instagram. Tenho minhas dúvidas se não é o contrário. Né? Mas gozado, né? Tome cuidado. Outro dia a gente estava discutindo em sala de aula sobre quem, por exemplo, pense aí você vende pelo WhatsApp? O WhatsApp é uma ferramenta que te permite vender? Vamos lá, vamos mudar essa pergunta. Sim, acho que todo mundo hoje vende pelo WhatsApp. A gente não consegue vender se não for pelo WhatsApp. Mas a questão é, eu posso prospectar, eu posso fazer vendas cruzadas, eu posso fazer ofertas pelo WhatsApp? De novo, ninguém é o dono da verdade, ninguém tem respostas para tudo. Vou passar a minha opinião pessoal. Eu acho o WhatsApp uma mídia extremamente invasiva. O meu WhatsApp é minha vida pessoal. Se eu der para você, ok. Mas nunca descubra o meu WhatsApp e me ofereça coisas. Eu vou ficar muito bravo. Porque é uma invasão pessoal. Eu sou contra alguém oferecer produtos, sou radicalmente contra alguém fazer venda prospectiva, cross-sell, venda cruzada, essas coisas por WhatsApp. Mas assim, sou radical contra. Eu acho que não funciona. Né? Outra coisa interessante tem o LinkedIn da minha corretora? Faz algum sentido você ter um LinkedIn da sua corretora? Será que o LinkedIn é o meio correto para você ter o da sua corretora? Ok, e se você tiver o da sua corretora, você terá o da sua pessoa física? Né? Existe uma dissociação entre o corretor e a pessoa física? Né? Então, é um negócio interessante. Você tem que ver até onde vai a pessoa física, até onde vai a corretora e até onde vai a pessoa física enquanto participante daquela corretora. Porque, veja, eu vou citar o meu exemplo, né? Eu sou o Richard, dono da HH. Eu sou o Richard, dono da QMais Consultoria, empresa de treinamento que tem algumas atividades, que é mentor do corretor, etc. O meu Facebook, eu tenho dois. Eu tenho o Facebook da corretora e eu tenho o Facebook da pessoa física. Certo. Eu posso me permitir fazer qualquer comentário de ordem pessoal, política, do que eu quiser, na minha corretora. Aliás, na minha pessoa física. Minha corretora não. Minha corretora é algo extremamente corporativo. Eu jamais poderei fazer comentários no meu site, no Facebook da minha corretora que eu faço no caráter pessoal. Mas no fundo também, meu cliente está vendo isso. Pô, esse Richard não podia ter falado isso. Então, você tem que tomar muito cuidado com a persona que você vai construir nas redes sociais. E isso é a preocupação que você tem que ter. Então, começa a ver. Tô no LinkedIn, tô no Face, tô no Instagram. Quem tá? Você, pessoa física. Qual é a conexão da sua pessoa física com a sua jurídica, etc. E por aí vai. Construa uma identidade de mídias sociais inteligente e bem montada que saiba se conectar. E aí vem o search. O search é o último passo, que é como é que você pega toda essa plataforma de mídias sociais e de site e cria relevância e joga isso num universo de máquina de moer carne que é o Google. O Google é o dono do universo, né? Para resumir, a minha definição de como é que funciona o mundo hoje é o seguinte: o mundo é um grande bairro, né? Uma grande cidade e que foi comprada por uma empresa só. Tem uma empresa que é a dona do mundo, chama Google. E ela loteou o mundo inteiro em pedacinhos chamados palavra-chave. E aí ela te aluga as palavras-chave por X dinheiro, quem paga mais leva aquele pedaço de aluguel. É uma loucura isso, mas é uma analogia maluca. Aonde você vive num mundo, por exemplo, coisas que não cabem numa lógica tradicional e que você precisa entender. Por exemplo, quando eu montei uma corretora para vender pela internet, a gente chamou ela de segurobarato.com. Tá? Por sorte, estava liberada esse domínio, né? E eu acabei pegando. E o nome ainda é nosso, tá, etc. Embora a gente ainda não chame mais ela de segurobarato.com, porque ela passa uma mensagem divergente daquela que a gente quer passar. Que não é vender seguro mais barato que os outros, sim vender bem vendido, vender um bom seguro, etc. Bom, enfim. Mas a minha falácia era, o cliente de internet queria mais barato. Será? Não necessariamente.
Tem vários tipos de cliente de internet. Aí tem uma outra questão interessante que vem sobre a internet, sobre a tecnologia, né, que é a seguinte: eu vou vender seguro alto. Então, o Google é dono da palavra seguro alto, e aí eu vou ter que pagar para usar essa tag seguro alto. E a minha lógica era, puxa vida, mas como é que alguém vai comprar sapato? Ela vai digitar sapato. E aí tem uma loja chamada Dafit, que era do grupo da Netshoes, né? E quando lançou a Dafit, eu ficava tentando entender. Mas quem que vai comprar sapato nunca vai digitar Dafit? E eu não entendia que a lógica era exatamente oposta. Que quem quer comprar sapatos tem que digitar sapatos e a palavra sapatos vai ficando cada vez mais cara. Só que eu vou construindo analogias no universo da internet, através de geração de conteúdo e de relevância de marca, onde a palavra Dafit passa a ser muito barata, porque só eu uso. E quando ele digita Dafit, aparece sapato. Então, isso eram dinâmicas e lógicas que eu não conseguia entender quando eu comecei a trabalhar com a internet, e que eu comecei a estudar um pouco mais e hoje entendo um pouco mais desse universo. Já comecei a perceber que, por exemplo, quando você vai fazer uma campanha para vender seguro na internet, por exemplo, você tem que plugar, entrar, tirar e manipular a sua campanha, dependendo do horário que você está, da rapidez, etc. Tem corretor que já veio falar para mim, olha, poxa vida, eu comprei lead não presta. Aí eu fui ver como é que funciona. Aí eu comprei lead de tal empresa, eles vendem para muitos. Eu comecei, quanto tempo depois você ligou? Então, eu comprei lead na quinta, essa aqui eu liguei na terça-feira de manhã. Eu falei, oi? Tipo assim, 5 dias depois, é isso? Eu falei, filho, aí é muito tarde, não tem sentido. Ué, mas você quer que eu ligue quando? Eu falei, você tinha que ter ligado 15 minutos depois que você recebeu a lead. De preferência, 15 minutos depois que ele entrou na internet, na verdade. Né? Porque você receber a lead um dia depois também já não adianta. Então, quando você receber a lead, você tem que saber, essa lead foi gerada a partir de um acesso que foi quando? E eu vou te dar uma métrica, falava para eles. Qualquer contato comercial de venda 30 minutos depois do acesso de desejo é praticamente nulo. Você virou uma estatística. Você só foi mais um que está enchendo o saco dele. Então, mas como assim? 30 minutos? Tem que ligar na hora? Tem. Mas como é que eu faço isso? Tem que ter gente disponível? Tem. Ah, mas aí é caro. Então. Entendeu como é difícil? Então aí tem uma série de métricas que as pessoas precisam começar a entender desse universo de search. Então, essas são as minhas diquinhas aí para você poder estudar um pouquinho como é que funciona esse universo. Primeiro, o começo de tudo é site. Se você precisa começar com alguma coisa, é site. Faça com prazer, pesquise sites de outros. Entre em 10, 15, 20, 30 sites, faz um ranking. Rouba um pouquinho de um site, um pouquinho do outro. Vai no meu, rouba um pouquinho do meu, vai um pouquinho da Minuto. Foi engraçado, a gente estava discutindo sobre formulário, né? E aí o cara que estava desenvolvendo o meu site falou, então, Richard, nós estamos tentando fazer um formulário perfeito, e a gente vê que tá aí, nessa área tem evasão do cara, ele sai do formulário, etc. Eu ponho o CPF antes, eu ponho o CPF depois, etc. Eu falei, olha, o mundo funciona assim, ou você cria ou você vai em quem você admira. Meu, tem um cara genial chamado Marcelo Black, deve ter gastado uns 150 mil dólares para desenvolver um baita de um formulário genial. Entra no site da Minuto e copia o formulário da Minuto. Faz igual. Sei lá eu. Se funciona, eu vou tentar fazer funcionar para mim. E o nosso primeiro formulário de captação, de preenchimento, era copiado da Minuto. O que é uma outra imbecilidade, porque o formulário dele está vinculado ao sistema de cálculo dele, que não é o meu, né? Então, ou seja, tem outras especificidades, mas são coisas divertidas, né? Quase anedotas do mundo, que você começa tentando. Mas se eu não tivesse feito essa história de copiar, não tinha validado, né? Não ia ter analisado, copiei, mas não funciona. Por que não funciona? Deve ter algum motivo pelo qual não funciona. Aí você pensa e vai. Né? Então, ou seja, o bom começo é copiar é um bom... Né? O marketing tem até um nome lindo para isso, né? Chama benchmark. Então, se você quiser copiar uma ideia, você fala assim, então, eu analisei o benchmark do mercado e segui as tendências. Olha que frase chique para você copiar os outros. Legal, legal, Richard. Eu acho que esse caminho realmente é um caminho mais curto, não mais curto, mas mais acessível até. Sem nenhum investimento, você já consegue, de um dia para o outro, ou no mesmo dia, né? Como eu acho que foi a intencionalidade da tua esposa, te provocar e criar ali o teu canal. Então, eu acho que esse realmente pode ser um caminho mais curto para, de alguma forma, a pessoa já começar a mudar ali a mentalidade, a forma, e dar esse passinho
É isso aí. passa em direção à adoção desse universo, desse passo que ela precisa dar. E sempre pequenos passos. Outra coisa legal é o seguinte, né? Eu costumo falar, né? Apesar que eu falar isso aí, vão falar de algo mais complicado, mas, cara, tecnologia é que nem fazer regime, né? Você tem que indicado, tem que ter um quadro lá. Não se permita passar um mês sem ter uma coisinha nova. Põe algo novo a cada mês. Ok, tem coisas que vão demorar mais de um mês. Provavelmente você vai demorar mais de um mês para fazer um site novo. Mas começa a botar no ar partes, vai por pedaços, vai por fatias, né? E vai colocando algo novo todo mês. Até porque quando a gente fala de tecnologia, de marketing, tudo muda muito rápido, né? Apesar do mercado de seguros ser perene, o que está em volta dele ali não é tão perene, não demora tanto ali para mudar da mesma forma que acontece no mercado de seguros. Então, Você vê, não, esse negócio de tudo muito rápido, tem uma brincadeira que eu costumo falar o seguinte, né? Nesse mundo da tecnologia, tudo é muito rápido. Até você pedir para o cara desenvolver alguma coisa para você. Aí você vai descobrir que tudo funciona no mesmo tempo das coisas. Não, aí demora. Calma, não é assim. Então, veja, tudo é muito rápido. O mundo deve mudar nas próximas 3 semanas, mas ninguém de tecnologia vai te desenvolver nada em 3 semanas. Então, o mundo vai mudar sem que você mude junto. Porque vai demorar para sair. O cara não muda o seu site, o outro não muda a sua tela, o outro não faz um formulário novo. Nada sai rápido, tá? Sempre demora. eu acho que então a gente pode corrigir isso aqui. Eu sei que, pegando um pouco da tua provocação, a sensação, muitas das vezes, é que isso muda. Surgem coisas novas a todo momento, mas não necessariamente isso é adotado, né? Então. Para o morador aqui, vamos dizer, para o cara que contrata o seguro aqui no Rio de Janeiro, seguro de vida ou de alta aqui no Rio de Janeiro, para o que contrata, para o empresário que contrata o seguro em Belo Horizonte, para um outro consumidor lá no Nordeste, às vezes, dependendo da renda, da cidade, a adoção, né, dessas novas tecnologias ou a mudança desse comportamento varia muito. Cuidado só com. Eu concordo com você, é verdade, mas veja, você está me colocando uma coisa muito interessante, o Anderson. E vamos pegar Rio aí. Eu tive no Rio até pouco tempo atrás. Tive a oportunidade de fazer várias consultorias e conheci corretores aí da Baixada Fluminense. Legal. Tive em Caxias, foi muito legal. E também tive em outras regiões, tive na Tijuca, tive na Barra, tive na Tijuca e na Barra da Tijuca, que são, né, bem longe um do outro. Leblon, enfim. E aí eu recebo muito, por exemplo, interior de São Paulo, Limeira, Piracicaba, Americana, Santa Bárbara do Oeste. E aí eu vou dar uma consultoria para o pessoal falar de transformação digital e chega o pessoal e me fala assim, espera aí, você está me falando de um consumidor de São Paulo. Ou então no Rio, você vai para Duque de Caxias e fala, mas você está me falando de um cara de Copacabana, do Leblon. É verdade. Estou em Duque de Caxias. Tem muito disso. Né? Eu tô aqui em Seropédica, cara. É diferente, né? E aí eu chego, será que é diferente, cara? Porque eu vou te falar uma coisa. O morador de Seropédica chega do trabalho, liga Netflix e assiste Ozark. O cara do Leblon também. Pior, o cara de Dubai também, o cara de Nova Delhi também, e o cara do Minnesota também. Então o que acontece é o seguinte, o mundo não está mais tão grande, não. Agora, o que realmente acontece é o seguinte, o que varia são as preferências pessoais. Então vamos corrigir. Claro, o cara de Seropédica, de Nilópolis, de Duque de Caxias, da Tijuca, ou do Rio de São Paulo, Campinas, Santa Bárbara do Oeste, vão conectar às 8 horas da noite na Netflix. Certo. Cada um vai ver um programa diferente. Concorda? Concordo. Cada um vai conectar e vai assistir um negócio diferente. Então, o cara de Seropédica vai conectar e vai assistir, sei lá, Breaking Bad. O cara de Campinas vai assistir Supergirl. Cada um vai assistir um negócio diferente. Traz esse negócio para o mundo seguro. O corretor de seguro sempre foi muito preocupado com o ramo. E na minha analogia, o ramo que eu vou vender é qual é o programa que passa na Netflix.
O corretor hoje ele tem que ser uma Netflix, disponível o tempo todo, a hora que você quiser, com um clique e muito barato. Clica aqui, compra isso. Clica lá, compra aquilo. Clica ali, compra aquilo. Então, na minha analogia, que é meio doida, o corretor de seguros é uma Netflix. O ramo é o programa que passa na Netflix. E o mundo é um ovo. Tá todo mundo conectado. O cara que vai te vender lead vai te perguntar de onde você quer lead. Cara, qualquer lugar. Tanto faz. Cada vez faz menos diferença. Faz. Tanto faz. Óbvio que você vai selecionar a lead de acordo com critérios logísticos de entrega de solução. Você não vai comprar a lead de um lugar onde você sabe que você não consegue entregar valor. Entende? Né? Então, por exemplo, eu vou vender rastreador, vou vender numa região que eu sei que eu não tenho uma entrega de valor adequada, não tenho uma rede de prestadores, eu não tenho nem sequer leitura de sinal do rastreador. Aí sim, você vai escolher o portfólio de soluções. Mas a analogia que eu faço é essa. O mundo está cada vez mais pequeno, o consumidor está cada vez... Embora a gente tenha que tratar os consumidores de forma customizada, as necessidades são muito parecidas. Não cabe mais, na minha opinião de consultor, não cabe mais essa frase. O cara de Seropédica é diferente do Leblon. O cara de Santa Bárbara do Oeste é diferente do cara do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Não. É tudo mais ou menos parecido. Um chega mais rápido em casa, o outro demora mais no trânsito. Então, por exemplo, um fica 2 horas no trânsito. Como ele vai te conectar? Do carro. O outro chega em casa. Como ele vai conectar você? Com o filho enchendo o saco. Pai, me ajuda fazendo lição com o filho. O outro no hotel. O outro no escritório ainda, porque ele só sai depois das 8 da noite. O outro é 6 horas da manhã. Como é que ele compra um seguro de você 6 horas da manhã? Mas eu só abro às 9. Se vira! A tecnologia foi feita para isso. Acho que aí sim é o canal. Legal, Richard. Queria deixar aqui nosso agradecimento por ter aceitado o convite, por estar participando aqui com a gente e ajudando nessa nossa missão aí na conferência, entregar conteúdo relevante, de qualidade para o corretor de seguros. Acredito que a gente cumpriu aqui nossa missão e queria te passar aí a palavra para se despedir do pessoal e deixar um recado final. Vamos lá, galera. Primeiro, um grande prazer estar aqui com vocês, ter falado com vocês, etc. Tal, né? Eu realmente sou apaixonado pela área de seguros e sou apaixonado pela área de capacitação. E quando eu tenho a oportunidade de juntar os dois, é uma coisa que eu gosto muito. Falar de tecnologia e tendências para o futuro é algo que realmente me apaixona. Por quê? Porque é uma dor minha também, é uma preocupação minha. Eu tenho 2 filhos e eu brinco que eu provavelmente não tenho sucessores. Meu filho menor tem 8 anos e ele fala, papai, posso cuidar do seu escritório? Posso trabalhar no seu escritório? Eu falo, filho, vamos ver isso aí, porque você tem 8, até você ter idade para ir para lá, vamos colocar no mínimo mais uns 8 ou 10 anos para ele poder vir para cá. A gente precisa ver como é que vai funcionar esse mercado, né? Para a gente ver como é que vai ser. Tem muita... Você imagina como é que vai ser esse mercado daqui a 8 ou 10 anos. Mas é certeza que daqui a 8 ou 10 anos, que é quando o meu filho Patrick tiver 18 anos, ou o Eric, né? Porque vocês vão ver o vídeo e vão ficar com ciúme um do outro, então pode ser o Patrick ou o Eric. Mas a questão é, as pessoas vão continuar comprando seguros, as pessoas vão precisar de proteção familiar, vão precisar de proteção pessoal, vão precisar de planejamento financeiro para próximas gerações. Isso é uma necessidade que nunca vai morrer. O que muda é como a gente oferta, como a gente disponibiliza isso, como a gente se comunica. Eu acho que a gente não pode perder nunca a nossa capacidade que um corretor tem. Como corretores, nós somos grandes craques, todos nós corretores, em relacionamento. Todo corretor é muito bom em relacionamento. Todo corretor é muito bom em vendas. Não questiono isso. Todo corretor é muito bom em seriedade ao cuidar de produtos e oferecer as coisas certas. Eu acho que essas três premissas não vão mudar nunca, né? São 3 talentos que todo corretor que eu conheço tem e que são importantes e vamos continuar. Eu acho que a forma como a gente faz isso muda. O que muda é o canal. Se a gente vai de bicicleta, de patinete, a pé ou de carro supersônico, voando, automatizado, eu não sei. Mas acho que as 3 premissas são essas. Então, a minha dica final é essa aí. Provoque-se com relação à forma, a como você se comunica com o seu cliente, né? A como você se disponibiliza, etc. É isso que eu quero dizer com reinventar o nosso negócio. Não é deixar de vender seguro, não é deixar de proporcionar proteção às pessoas. Isso vai ser necessário sempre. Um acidente vai sempre existir. Um incêndio sempre vai existir. Ou como meu amigo Cláudio
especialista em seguros cibernéticos fala, o incêndio pode até deixar de existir, mas o dia que o incêndio deixar de existir, os caras vão se ligar que o hacker é mais preocupante que o incêndio. Então, são riscos novos. A tecnologia, o universo traz riscos novos. Você vê aí ramos que D&O não existia 15, 20 anos atrás. Riscos cibernéticos praticamente não existe hoje ainda. Ninguém entende como é que funciona esse mercado. Você tem poucos produtos disponíveis, pouquíssimas apólices vigentes no mercado, né? Pouquíssimos, menos ainda especialistas. Quantos especialistas tem em seguros cibernéticos? Não deve chegar a 10, né? Então, ou seja, para um mercado do nosso tamanho, tem muita coisa evoluindo. Fique antenado, procura, esteja sempre atento. Procure gente como Anderson, como Educa Seguros, que está sempre focado em trazer informação, em trazer fatos novos, em deixar a gente antenado. Isso você não pode deixar de fazer nunca. Esteja antenado, se provoque, tenha prazer por essa mudança e entenda o seguinte, mude coisas aos poucos, devagarinho, né? Mas não só as 3 premissas básicas, que é se preocupar com gente, se preocupar com relacionamento, ser bom vendedor e fazer as coisas direitinho. E daí, como a gente vai fazer isso? A gente vai com calma. A coisa não está tão rápida assim, né? Por exemplo, uma frase engraçada que eu ouvi quando eu conheci o vice-presidente de tecnologia da Toyota. Tem gente já ouvindo hoje falando, eu vou parar de vender seguro de automóvel porque o automóvel vai acabar. E o cara falou, olha, o automóvel autônomo, como produto de mercado de consumo formatado e regulamentado, nós, da área de inovação e desenvolvimento da Toyota, achamos que deve estar pronto em 2040. Oi? 2040? E tem nem querendo parar de vender seguro automóvel hoje? Meu, daqui a 2040 tem muita coisa para acontecer. Então, ou seja, calma, não é assim tão... Cuidado, filtra um pouco quando malucos como eu ou Anderson falem para você que as coisas estão indo muito rápido. Estão indo rápido, mas nem tanto assim. Não precisa mudar nada até amanhã, semana que vem.